Yamoshi é um antigo Saiyajin de coração justo que existiu muito antes do planeta Vegeta ser o planeta dos Saiyajins. Originalmente, o planeta Sadala era o planeta natal dos Saiyajins. No entanto, o planeta logo foi destruído por conflitos internos e a discórdia causada pelos Saiyajins que ali viviam. Há muito tempo atrás, o deus Super Saiyajin se revoltou após sentir as trevas de seus companheiros Saiyajins. Foi um salvador criado pelos Saiyajins com boas morais, algo que era raro. Esse salvador rapidamente derrotou os Saiyajins com maldade no coração com uma força incrível. Mas quando faltavam poucos para o fim, o salvador voltou ao normal. Ele havia usado toda a sua força. Após isso, o planeta dos Saiyajins se tornou um lugar cheio de Saiyajins malignos, e o Salvador desapareceu, até mesmo das lendas. Porém, seu espírito continuou a vagar, procurando por 6 Saiyajins de corações justos para que eles criem um novo Salvador, o Deus Super Saiyajin. Dito tudo isso, é praticamente impossível não achar o Yamoshi um personagem interessante. E como Dragon Ball Super não se aprofundou em sua história, eu encontrei um fan-mangá que fez isso. Esse fan-mangá não somente tem um foco no Yamoshi, como também fala do Saiyajin ancestral maligno Kamba, que nos foi apresentado em Super Dragon Ball Heroes. Kamba parece ter uma história ruim com o Deus Super Saiyajin, pois quando ele viu Goku se transformar em Deus Super Saiyajin, ele ficou muito agressivo com a presença de um Saiyajin com os cabelos vermelhos. O nome desse fan-mangá é Dragon Ball Super Yamoshi, e o seu autor se chama Thibaut Soa. Não sei se é assim que se pronuncia. O link para o seu fan-mangá estará na descrição do vídeo. Então agora, sem mais enrolações, taca a intro aí! Ano 238. Planeta Sadala. Muitos anos antes da destruição do planeta Vegeta, os Saiyajins viviam no planeta Sadala. Ao ver a chegada de um Saiyajin, um velho homem diz que há muito tempo não via. O Saiyajin então pergunta o que o velhote quer. O velho então responde que o rei queria o ver, e o chama de Yamoshi. Yamoshi diz que irá se apresentar ao rei pela manhã, e dá boa noite ao velho homem. Durante o caminho, o Saiyajin se pergunta o que o rei quer com ele. Yamoshi chega em sua casa e pede desculpa a uma Saiyajin chamada Physalis por ter chegado tarde. Physalis nem percebeu o atraso de Yamoshi e pergunta se ele esteve atrasado. Yamoshi responde que sim, e diz que amanhã o rei gostaria de falar com ele. Physalis pergunta que diabos Yamoshi fez para ser convocado. Yamoshi diz não saber, mas a última vez que foi chamado foi há 3 anos atrás para ele se tornar o líder de sua equipe. Physalis diz para ele não se preocupar, e brinca dizendo que pode ser que ele tenha o chamado para fazer dele um rei. Yamoshi fala para ela não dizer coisas estúpidas, e então dá boa noite, pois ele vai dormir. Enquanto dormia, Yamoshi começa a ter um pesadelo com uma voz que o atormentava dizendo: Yamoshi, você é fraco, muito fraco. Você falhou em proteger-me. Você não é um verdadeiro líder. Você é apenas um fraco Saiyajin. Yamoshi se desespera e começa a gritar, até que acorda de seu pesadelo, espantado, dizendo que de novo não. Sua mulher acorda assustada com seus gritos e o pergunta se ele teve um pesadelo de novo, e que é a 3ª vez essa semana. Ela então diz para ele voltar a dormir e dá um beijo de boa noite. Mas do lado de fora de sua casa, o velho homem que havia falado com Yamoshi mais cedo observava a casa do Saiyajin. Na manhã seguinte, Vila Saiyajin do Oeste, ano 238. Saiyajins não apenas são guerreiros, mas também comerciantes. Após a caça, uns vão para a vila comer e os itens consumíveis são usados para criar joias ou roupas, que sirvam para serem revendidas em outras vilas ou em outros planetas próximos. Um Saiyajin comerciante grita: "Comprem mais poeiras cósmicas!" E então uma senhora manda ele calar a boca. Yamoshi se despede de Physalis, dizendo que vê ela à noite e a deseja boa sorte nas vendas. Ela agradece e pede para ele não chegar muito tarde dessa vez. Uma comerciante chamada Nazu puxa a conversa com Yamoshi. "E aí, Yamoshi, então quer dizer que você foi chamado pelo rei?" Yamoshi responde que sim.
e pergunta como ela soube disso. Nazu responde que os rumores circulam rápido e que seu amigo Kabura também foi chamado. Yamoshi fica mais tranquilo por saber que não foi o único chamado pelo rei, então agradece a sua amiga e a pede uma maçã. Nazu diz que custa 5 moedas e pergunta se é tudo o que ele quer. Yamoshi começa a olhar fixamente para a maçã. Estranho, eu tenho uma má impressão sobre essa maçã. Um estranho pressentimento. Eu reconheço esse cheiro, e não é bom. Yamoshi então esmaga a maçã em sua mão, e Nazu pergunta o que ele está fazendo. Yamoshi então se vira de costas para ela, e diz que ele pagou por isso, então ele faz o que quiser. Nazu fica furiosa com ele, e chama Yamoshi de moleque inútil, e que ele vai morrer junto com seu precioso amigo, aquele idiota do Kan. Antes mesmo que Nazu pudesse completar o nome, Yamoshi eleva o seu ki e diz para ela não falar esse nome. Yamoshi fica com os cabelos arrepiados e podemos ver que atrás dele aparece uma figura de um Ozaru. Nazu pergunta se agora ele é o líder. O Saiyajin responde que sim e pede para ela tomar cuidado com essas maçãs, pois elas são perigosas. Nazu pergunta por quê, pois são apenas maçãs. Yamoshi diz que não exatamente. Elas cheiram bem mal, como se estivessem infectadas com algo invisível, e pede para ela ter cuidado com o que vende. Logo depois disso, ele se vira de costas novamente e dá até logo para Nazu. Nazu fica surpresa, pois nunca pensou ver o Yamoshi tão furioso. Enquanto andava, o Saiyajin avista alguém, e quando ele olha, vemos que se trata do seu amigo Kabura. Você está atrasado, querido Yamoshi. Você já está aí, Kabura? Sim. Um velho me contou ontem à noite que o rei queria nos ver. Comigo mesmo. Você tem alguma ideia do que se trata? Não muito, mas eu tenho certeza que ele soube da nossa última missão. Eu tenho que confessar o que eu vi após a missão. Não foi nada grandioso. Uma semana atrás, Yamoshi e sua equipe se encontravam em uma batalha contra uma terrível criatura. Eles se preparavam para se transformar. Após a transformação, eu quero todos seguindo as minhas ordens. Romero, você me acompanha. Tensai, você e Kabura ficarão em posição de disparo. Ok, chefe, vamos todos juntos. Este é o seu fim, monstro infernal. Yamoshi, estamos ao seu comando. Quando os Saiyajins olham para a lua cheia, eles podem se transformar em macacos gigantes, chamados Ozaru, e eles ficam 10 vezes mais fortes. Nós usamos essa transformação em ocasiões onde nossos inimigos são muito difíceis de serem derrotados, mas algumas pessoas não têm controle total da forma Ozaru. Então, nós colocamos em prática uma estratégia. Alguns Saiyajins dominam o poder do Ozaru sem precisarem se transformar. Seus olhos ficam amarelos e suas forças ficam 10 vezes maiores. Nós os chamamos de líder de caça, porque eles comandam sua manada. Muitos poucos Saiyajins chegam a esse nível, porque requer um grande controle de si mesmo. Com um grande número de batalhas, os líderes podem então liderar seus aliados durante as missões. Logo após se transformarem, os Saiyajins facilmente derrotam a criatura. 10 minutos depois, Yamoshi pergunta se todos estão bem. Physalis diz que sim, mas ela tem um pressentimento que há algo estranho no ar. Romero diz sentir o mesmo, e que eles deveriam sair dali o mais rápido possível. Tensai diz que o cheiro daquele lugar o dá náuseas, e é assustador. Yamoshi os mandam para casa, dizendo que ele dá conta do recado, e pede ao seu amigo Kabura para que reporte a missão ao rei. Romero pede para Yamoshi ter cuidado, e Physalis se despede dizendo que o veria à noite. Yamoshi então parte sozinho. Eu já senti esse cheiro antes. Não pode ser. Merda, isso é enlouquecedor. Puta merda, o que é isso? O que eu vi naquele dia, eu não poderia esquecer. Yamoshi se depara com vários Saiyajins que haviam sido mortos brutalmente. É um pesadelo. De repente, Yamoshi nota a presença de alguém no lago se banhando, e quando ele olha, vemos que se trata de um Saiyajin. É você. Yamoshi, acorde! Kabura acorda Yamoshi de seu pesadelo terrível
e o informa que eles chegaram até os portões do lar do rei. Yamoshi se desculpa e diz que ele estava viajando totalmente. Os dois Saiyajins passam pelos portões do rei e continuam andando até que chegam a uma grande escadaria. Kabura diz que o rei é louco por grandeza. Depois de encararem uma longa escadaria, Yamoshi e Kabura chegam à presença do rei. Quanto tempo não nos vemos, Yamoshi? Eu não farei nenhum de nós perder tempo. Eu quero saber sobre o que realmente aconteceu na semana passada. O rei, um poderoso Saiyajin eleito pelo povo como líder da raça. Ele também controla o poder do Ozaru, que nós também chamamos de forma Ikari. Mas ele está sempre nesse estágio por razões desconhecidas. Sobre as vítimas? Sim, e também sobre outras coisas. Como um assassino. Recentemente nós observamos mudanças estranhas no nosso planeta. As pessoas não vêm reagindo da mesma maneira já há alguns meses. Como um animal ou uma planta que morre de diferentes maneiras enquanto infectados por um vírus invisível. Kabura diz que muitas pessoas têm estado agressivas na vila. Agora que você disse, isso explica algumas coisas. Todos esses elementos parecem estar relacionados a uma pessoa em particular que você conhece bem, Yamoshi. Todas as mudanças que nós estamos vendo aconteceram desde o desaparecimento de um certo Saiyajin. Kabura diz que o Saiyajin desaparecido era um membro do time deles, que desapareceu durante uma missão e nunca mais foi encontrado. Yamoshi diz não ser possível. O rei diz que esse Saiyajin tinha uma doença séria e pergunta se eles se lembram. Kabura então fala que sim, as células S dele eram fora do normal e ele tinha crises de fúria constantes. O Saiyajin desaparecido é mostrado enfurecido e o velho homem que avisou Yamoshi que o rei queria falar com ele sai correndo para se proteger do Saiyajin descontrolado. Então quer dizer que eu não estava sonhando naquele dia? Era ele? Sim, esse Saiyajin não é nada mais, nada menos do que seu amigo, Kamba. Outra crise. Isso não é nada bom. Bom galera, o primeiro capítulo chegou ao fim e eu gostei muito dele, principalmente quando falaram da forma Ikari que nos foi apresentado no filme do Broly. E a maneira que a forma foi introduzida eu achei genial, pois somente alguns Saiyajins dominam o poder do Ozaru sem precisarem se transformar, sendo eles chamados de líder de caça, porque eles comandam sua manada. E também achei muito da hora o rei ficar constantemente nesse modo. Isso me lembrou quando Goku e Gohan ficaram no modo Super Saiyajin todo o tempo para poderem se acostumar com o poder como se fosse algo natural. Outro ponto que eu achei interessante foi quando o Kabura falou sobre as células S, dizendo que as de Kamba eram fora do normal e por isso tinha crises de fúrias constantes. Algo parecido com o Broly, que possui grandes quantidades de células S e por ter um grande poder facilmente perde o controle. Outra coisa que eu gostei muito também que me chamou a atenção é esse vírus que está se espalhando no planeta dos Saiyajins, que possivelmente é isso que está fazendo os Saiyajins ficarem malignos. E ao que tudo indica, é o próprio Kamba quem está infectando os Saiyajins de seu planeta, pois vocês se lembram que no Dragon Ball Super Heroes o Kamba tem a habilidade de corromper as pessoas com seu Ki maligno? Não sei dizer de forma exata em que ano esse mangá foi produzido, mas pelo que eu vi, acredito que foi em 2018. Se alguém já conhecia esse mangá antes de eu mostrar ele aqui no canal, por favor, digam aí nos comentários. Se vocês gostaram do primeiro capítulo e querem que eu continue trazendo o resto da história, é muito importante o like e o compartilhamento para ajudar o canal e para que mais pessoas conheçam esse mangá que parece ser muito promissor. Obrigado e vejo vocês na próxima. Valeu!